Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje a nossa aula é sobre processo administrativo, né? Sem grandes introduções, vamos começar a aula e vamos entender a noção daquilo que a gente trata como processo administrativo. E aí já começam as primeiras dificuldades. Por quê? É muito comum que no direito administrativo nós, de alguma forma, sejamos influenciados por outros ramos do direito. E no processo administrativo, o ramo que nos influencia, que influencia o nosso estudo, é o processo, seja ele a teoria geral do processo, seja o processo civil, o processo penal. E por que influencia a nossa compreensão? Porque a gente estuda pra caramba o processo. São vários anos na faculdade de Direito estudando processo. E processo administrativo? Uma, duas aulas, um mês de aula é muito pouco. Tem problema isso? Provavelmente não. É uma matéria mais simples de ser estudada mesmo. O problema é o quê? Se você quiser, se o senhor ou a senhora quiser, aplicar os mesmos princípios de direito processual no processo administrativo. Muitas vezes isso não vai ser possível. Algumas vezes isso vai ser necessário. Tudo é um pouco mais complicado. Se aplicar, por exemplo, o Código de Processo Civil para qualquer processo administrativo, é muito provável que esse processo vai acabar sendo nulo ou anulável, pelo menos, né? Para aqueles que entendem que se aplica a teoria dualista, né, das nulidades. Vamos lá, a gente vai entender e a gente vai começar trazendo as duas principais correntes em relação ao tratamento da matéria. E aí o senhor e a senhora já vai perceber como a matéria ela envolve esse conflito em relação ao processo. A primeira corrente, ela vai falar que ela vai trazer o processo administrativo como sequência de atos estabelecidos em lei que permitirá o exercício da função administrativa, né? Nessa concepção, o processo é uma sucessão de atos, né, que redundará num ato administrativo ao final. E esse ato administrativo é muito importante, né? Então, para os adeptos dessa teoria, os procedimentos administrativos seriam, então, um rito, né? Um conjunto de atos sucessivos desenvolvidos dentro do processo administrativo. Veja, essa teoria, ela trata do processo administrativo de forma muito semelhante que o processo civil, daquelas lições iniciais de processo civil ou de teoria geral do processo, de acordo com a grade horária da sua faculdade de Direito. Porque processo é uma sucessão de atos que vai chegar ao final, ao julgamento. E o que é o procedimento? O procedimento é o rito, né? São as formalidades, são os atos sucessivos estabelecidos dentro desse processo. Então, o procedimento estava dentro do processo. E qual é a segunda corrente sobre o processo administrativo? Que o processo administrativo, ele se limita a um procedimento no qual há uma pretensão resistida. E olha só, aqui também há uma lição de direito processual, porque no processo civil a gente entende essa pretensão resistida, né? Aquele conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, alguns autores de direito administrativo, eles vão falar que o processo administrativo só ocorre, né, quando há uma pretensão resistida, há um conflito entre a administração e alguém, né, há uma pretensão de alguma forma que foi resistida. Vamos ver aqui, né, a noção do Marçal Justen Filho, que é adepto dessa corrente, e daí a gente vai especificar um pouco como fica o procedimento nisso. O procedimento consiste numa sequência pré-determinada de atos, cada qual com finalidade específica, mas todos dotados de uma finalidade última comum, em que o exaurimento de cada etapa é pressuposto de validade da instauração da etapa posterior e cujo resultado final deve guardar compatibilidade lógica com o conjunto de atos praticados. Olha só, Marçal Justen Filho, excelente professor, pesquisador e autor, o curso dele é maravilhoso, né? Ele vai falar sobre o procedimento.
Veja, ele não está falando aqui sobre processo. Então, o procedimento é uma sequência pré-determinada de atos, assim como a outra teoria, claro, com finalidade específica, mas todos dotados de uma finalidade última comum. Sim, se dirige a uma finalidade comum. E que o exaurimento de cada etapa é pressuposto de validade da etapa posterior e cujo resultado final deve guardar compatibilidade lógica com o conjunto de atos praticados. Veja, o procedimento administrativo, ele envolve todas as formalidades e no bojo do procedimento administrativo diversos atos, inclusive atos administrativos, né? Não apenas atos administrativos, mas atos administrativos vão ser proferidos. É para quê? Para chegar a uma finalidade última comum. Ou seja, o final não é um ato administrativo, é a finalidade última que instaurou o procedimento. O ato administrativo, os atos administrativos, eles vão sendo proferidos no curso desse procedimento. E que mais? Existem daí diversas modalidades de procedimentos administrativos. Por quê? Porque existe o procedimento administrativo para um ato regulamentar, por exemplo. Então, o chefe do Poder Executivo quer fazer um decreto, ele vai lá e vai instaurar um procedimento administrativo para conseguir, no bojo desse procedimento administrativo, elaborar um decreto. Depois, o procedimento pode ser também para a produção de uma decisão administrativa não litigiosa. Por exemplo, lei de licitações. Eu faço todo um procedimento para no final conseguir adquirir um bem. E para adquirir o bem eu vou ter que instaurar um procedimento licitatório, vou ter que adjudicar, vou ter que assinar um contrato, vou ter que checar se as mercadorias que estão sendo entregues no curso do contrato estão ok. Tudo isso faz parte de um procedimento. E também o procedimento ele pode ser litigioso. E daí o professor Marçal Justem Filho vai falar que o procedimento litigioso aí sim pode ser denominado de processo administrativo. Então, ele e muitos outros autores da atualidade limitam o processo administrativo àqueles procedimentos em que há pretensão resistida. Então, seriam procedimentos administrativos disciplinares, procedimentos de punição de alguma infração em geral. Então, olha só, que interessante. Aquela primeira corrente que a gente trouxe parecia que era muito ligada ao processo. Por quê? Porque ela adotava a distinção entre processo e procedimento igual ao do processo, à da teoria geral do processo. Agora, a segunda corrente que não, ela limita a atuação do processo administrativo naqueles casos que o processo administrativo é muito mais semelhante com o processo civil. Então tá aí. A gente aqui não vai adotar nenhuma nem outra corrente. Por quê? Porque é extremamente dividido hoje. A gente vai ver o que é preciso entender. Quando um autor está tratando de processo adotando uma corrente, quando ele está tratando de outra. De qualquer forma, a gente pode mencionar como processo ou procedimento diversos processos ou procedimentos regrados na lei. As semelhanças das duas teorias em relação ao procedimento. O procedimento é sempre uma sucessão de atos ou formalidades previstos na lei que levam a um resultado. A diferença é que o resultado do procedimento e do processo é o ato administrativo e no outro não. O ato administrativo está no curso do procedimento. O resultado é a finalidade buscada pela administração. O procedimento permitirá o controle dos atos administrativos praticados em seu bojo. Sim, nas duas o procedimento é um conjunto de formalidades, uma sucessão de atos da administração, para uns ato administrativo, para outros talvez ainda não seja um ato administrativo, mas que permite o controle. É uma formalidade criada pela lei justamente para permitir o controle da atividade administrativa. Né? A primeira corrente ignora, a crítica à primeira corrente é que ela ignora a produção dos atos administrativos no curso dos procedimentos em geral. Hoje em dia se reconhece não apenas aqueles atos administrativos das classificações que, por exemplo, Eli Lopes Meirelles trazia no seu manual, mas atos administrativos do cotidiano da administração pública. Existe muita decisão tomada por pequenos agentes, pequenos assim, né? Todos os agentes são importantes na administração pública, né? A administração pública funciona com todas as engrenagens, mas naqueles que não ocupam os cargos mais altos na hierarquia funcional. Então, por exemplo, um procedimento de licitação, antes dele ser instaurado, ele tem que passar
pelo crivo do setor orçamentário, do setor financeiro para verificar a disponibilidade, do setor técnico para verificar a adequação e, claro, primeiro, daquele órgão que necessita daquele bem que vai ser objeto do procedimento licitatório. Todos eles vão vão tomar decisões que podem ser caracterizadas como atos administrativos. São decisões muito importantes. Olha, tem ou não tem orçamento, dá para encaixar no orçamento. A atividade administrativa hoje em dia ficou muito mais complexa. Não é possível falar que aquilo é um mero ato de impulso. Não, eles tomam uma decisão. Olha, estou reservando uma parte do orçamento. Olha, estou bloqueando uma parte do financeiro. Olha, aquele objeto é único, por isso ele não comporta procedimento licitatório, 5 contratação direta. Olha, aquele objeto ele é comprado rotineiramente, por isso não posso fazer uma dispensa por pequeno valor, porque senão seria fracionamento. Tudo isso é uma série de decisões, algumas mais técnicas, outras inclusive discricionárias, né? Tudo isso no curso do procedimento. Não é o que o procedimento ou o processo licitatório, o procedimento licitatório vai redundar só em um ato no final, um contrato administrativo, né? Não é bem isso. Vários atos são realizados no curso, no bojo do procedimento. A segunda teoria, a crítica à segunda teoria, né? A gente parece que está defendendo a segunda teoria, não, mas a crítica à segunda teoria é que diferencia procedimentos, como vocês dizem, regimes jurídicos próprios para cada modalidade de procedimento, ou para os procedimentos em geral, e separando para os processos administrativos em geral. Lógico que se aplicam diversos institutos de forma ampla para eles, mas o que a gente precisa entender é que mesmo os processos administrativos rotulados como processo administrativo disciplinar, por exemplo, ele está sujeito ao regime jurídico daquele ente federativo em que ocorre o processo disciplinar. É possível que a União tenha um manual de processo administrativo, que o Estado tenha um manual de processo administrativo e que o município tenha um processo administrativo que atua de forma diferenciada, por exemplo, em relação à citação do servidor que está sendo processado. Veja, é um elemento essencial do processo administrativo disciplinar, a citação. E mesmo assim ela pode ser regrada de forma diferenciada por cada um dos entes. Ou seja, existem normas que se aplicam a todos, mas não é possível falar que a todo processo administrativo tem que seguir determinado regime jurídico e todos os outros procedimentos tem que seguir outro regime jurídico. Não. Os regimes jurídicos do direito administrativo atual eles são bem específicos. A gente tem que buscar a legislação específica, até porque aquelas alegações genéricas, olha, o processo administrativo disciplinar é nulo porque contraria o interesse público, isso já não cola tanto no Poder Judiciário, a não ser quando é flagrante, né? Não há publicidade, então desrespeito ao princípio da publicidade, não há legalidade porque contraria... Sim, o principal para o Poder Judiciário hoje são aqueles pequenos, né? Aqueles pequenos detalhes que estão na lei e devem ser cumpridos. Olha, a lei fala que tem que seguir isso, né? O Poder Judiciário está muito adstrito ao princípio, à verificação da legalidade do ato. Então, se a lei fala isso, tem que seguir a lei. Aquilo que contrariou a lei pode ser objeto de anulação, né? Então, veja, essas são as duas críticas principais, as duas correntes. A gente vai ver agora um pouquinho do fundamento normativo, já que o fundamento normativo vai depender da legislação, do ordenamento, da lei que trouxe, que regulamentou o processo ou o procedimento. Normalmente os autores eles mencionam a Lei 9784 de 99, que regulamenta os processos no âmbito da administração pública federal. A gente trouxe aqui o artigo 1º para deixar bem claro que essa lei é uma lei federal de aplicação exclusiva no âmbito da administração federal. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração, mas no âmbito da administração federal, seja ela direta ou indireta, mas no âmbito da administração federal, ou seja, não se aplica para estados e municípios. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União quando desempenham a função administrativa, ok? Também
Legislativo e Judiciário da União apenas na função administrativa. E também a doutrina costuma mencionar alguns dispositivos da Lei 8.112 de 1990, que vai falar sobre o processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública federal. Então, os artigos 148 seguintes da Lei 8.112, né, vão disciplinar, vão tratar do processo disciplinar. O processo disciplinar é um instrumento destinado para a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições. O servidor federal. Então, senhor e senhora vão ser um agente público municipal, por exemplo, não interessa saber muito do que a Lei 8.112 trata. Por quê? Porque elas tratam dos agentes públicos federais. De alguma forma, acaba sendo uma norma geral, porque influenciou os manuais, influenciou todos os demais entes políticos. Então é muito comum que estados e municípios copiem a Lei 8.112 em diversos aspectos, né? A gente ainda pode mencionar diversos outros procedimentos ou processos administrativos, né? Alguns se aplicam aos demais entes, outros não, né? Por exemplo, se menciona processo de tombamento, né? É uma sucessão de atos para realizar um ato administrativo final, a proteção do patrimônio histórico-cultural. É o procedimento licitatório, e na licitação se evita a palavra processo licitatório, até porque não há uma pretensão resistida, é uma seleção para a contratação. Também no Código de Propriedade Intelectual existem diversos processos e procedimentos previstos para você conseguir um registro, né, uma patente, uma marca, inclusive com contencioso administrativo perante o INPI, o procedimento de desapropriação, e é um número infindável, né? Não é possível mencionar todos os processos e procedimentos de personalização, até porque hoje toda atividade de administração é feita no curso de um procedimento. Não existe nenhum agente público atua no nada. Pela formalidade dos atos da administração, tudo é feito no bojo de um procedimento administrativo ou de um processo administrativo, de acordo com as teorias adotadas, né? Quais são os princípios aplicáveis aos processos administrativos? Aqui a gente menciona alguns princípios mencionados por todos os autores, embora eu tenha criticado isso. E por que a gente pode mencionar? Porque eles partem da Constituição, então eles têm que ser aplicados a todos os processos ou procedimentos administrativos. O primeiro é o devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do contraditório da ampla defesa, previsto no artigo 5º, também, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então aqui deixa bem claro que o contraditório e a ampla defesa são, inclusive, no processo administrativo. Então vale aquela lição do processo judicial também para o processo administrativo. Lembrando aí da súmula vinculante número 5, né, que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, né? No processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Essa súmula vinculante é muito criticada pela OAB, por advogados, porque muitas vezes o servidor acaba sofrendo uma sanção em razão da inexistência de defesa técnica para si. A súmula vinculante já foi questionada, acho que em 2016, e foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal por uma margem apertada, acho que foi 6-5, né? De qualquer forma, ela continua aí. Súmula vinculante número 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Além disso, são aplicados os princípios do artigo 37 caput, né, os princípios expressos, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente destaca que é uma sucessão de atos formais previstos na lei. Então o princípio da legalidade é extremamente importante. A publicidade, né, falamos aqui da lei de acesso à informação, mas a publicidade de todo o procedimento, até para permitir o contraditório e a ampla defesa.
impessoalidade, moralidade tranquila e eficiência, a busca pelo melhor resultado através do princípio da legalidade, do princípio da publicidade, da impessoalidade, da moralidade. Então, o artigo 37, que vai trazer o 37 caput, que traz os princípios constitucionais expressos, né? Além disso, a gratuidade, né? O inciso 34 da Constituição vai falar que são todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder e a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Além disso, se aplica o princípio da verdade real. Não é porque estamos falando de processo administrativo, né, ou procedimento administrativo, mas processo administrativo que está sendo realizado pelo próprio órgão interessado no processo, que ele não deve buscar a verdade real. Não, ele sempre deve buscar a verdade real. E está aí um motivo para constantes anulações, né? Não pode, por exemplo, no curso de um processo administrativo disciplinar, a administração pública simplesmente esquecer da produção probatória, porque tem o testemunho do superior hierárquico daquele servidor público que está sendo processado, e porque a declaração do superior hierárquico ela goza de presunção de veracidade, então ela se aplica e basta. Não é assim que funciona. Tem que sempre buscar a verdade real. E além disso, né, deve-se buscar a participação popular, o princípio democrático, previsto em diversos dispositivos da Constituição. Em relação a recursos administrativos, né, alguns autores trabalham recursos administrativos na aula sobre controle da administração pública, porque é uma forma de controle dos atos da administração pública, né, dos atos administrativos, seria uma forma de revisão dos atos. A gente está aqui tratando do processo administrativo para destacar que as decisões no bojo de um processo ou procedimento administrativo, elas estão sujeitas à revisão, ao recurso. Mas não só isso, né? Em geral, os atos administrativos estão sujeitos a recurso. Recursos administrativos são meios formais através do qual o interessado postula perante a administração pública a revisão de um ato administrativo. Então tá aí. Recursos administrativos são meios formais através do qual algum interessado postula perante a administração a revisão de um ato administrativo qualquer, inclusive no bojo de um processo administrativo. Algumas noções, né, que eu não mencionei, mas os recursos, aliás não, né, tá errado aqui o título, né, mas os recursos eles podem ser hierárquicos próprios ou recursos hierárquicos impróprios, né, ou eles podem também ser recursos próprios, pedidos de reconsideração e pedidos de revisão, né? Os recursos hierárquicos próprios são aqueles que estão na mesma estrutura orgânica de quem editou o ato administrativo impugnado. Então, por exemplo, uma penalidade no processo administrativo disciplinar, ela pode ser aplicada talvez por um secretário de Estado, e daí o interessado pode pedir que o governador reveja o ato, né? No recurso administrativo, no recurso hierárquico impróprio, o ato é revisto por um agente público de outro órgão, né? Há uma hierarquia, mas ela não é propriamente uma hierarquia dentro da mesma estrutura, por isso que ele é chamado de recurso hierárquico impróprio. Além disso, outra classificação, né? Aquela classificação aqui, recursos próprios, pedido de reconsideração e pedido de revisão. Os recursos próprios são aqueles meios de impugnação previstos na legislação como o meio de impugnação de uma decisão proferida em determinado processo ou procedimento administrativo. Os pedidos de reconsideração não. Eles são meios de impugnação destinados ao próprio órgão que editou o ato administrativo. Então, por ser um mero pedido de reconsideração, ele não precisa de previsão normativa. O que acontece? O próprio órgão que editou ele pode exercer um juízo de retratação, lógico que pode. A administração pública tem aquela autotutela
poder dever de autotutela. Então, se verificado, se o próprio agente que editou o ato verificar que há uma incorreção, ele deve de ofício reparar, tornar perfeito o seu ato. E além disso, há o pedido de revisão. O pedido de revisão ele é posterior, ou seja, encerrado o processo administrativo, há uma situação de fato, e aí é importante porque os pedidos de revisão exigem uma situação de fato posterior, que tornam aquela decisão equivocada. Então agora ela precisa ser corrigida. O que é muito importante em relação aos recursos administrativos? A exigência de garantia não é possível, né? Claro, né? A gente falou na gratuidade e tal. Aí o que acontecia? Os recursos administrativos muitas vezes são utilizados para postergar alguma situação, como um pagamento de multa, infrações, ou inclusive infrações tributárias. Então era comum que os processos ou procedimentos dessas infrações exigissem uma garantia daquele que iria recorrer, né? do recorrente, do interessado. Essa exigência de garantia foi alvo de muita discussão e hoje em dia tranquilo, né? O STF já pacificou a situação. São inconstitucionais os dispositivos legais que exigem de alguma forma garantia como condição de admissibilidade de recursos administrativos. Reformar-se o impégios, né, no processo civil ou mesmo no processo penal, e aí tem que tomar cuidado com as confusões. Costuma-se falar que, olha, quando o recurso ele devolve a matéria, apenas aquilo que o recurso trata, não pode prejudicar a situação do recorrente. No direito administrativo não é assim, há um poder dever de controle, há uma autotutela. O recurso ele devolve toda a matéria para o superior hierárquico ou para o outro órgão responsável pela revisão do ato, pela reforma do ato. E daí, naquele poder-dever de controle ou de autotutela, o órgão administrativo ele vai poder, inclusive, piorar a situação do recorrente. E, por fim, a exaustão da via administrativa, né? Se existia aquela antigamente, né? É que hoje, talvez o senhor e a senhora que seja mais novo não enfrente essa situação. Mas antigamente falava-se que, olha, tal pessoa não pode postular no Poder Judiciário seu direito, porque ela sequer terminou de postular na esfera administrativa. Hoje está meio tranquilo, o Poder Judiciário pode ser provocado a todo instante, tenha sido exaurida a via administrativa ou não. Em relação à coisa julgada administrativa, né, é um dos temas mais controversos nessa parte de recursos administrativos, a existência de coisa julgada administrativa. Por quê? Porque a administração ela sempre tem que aperfeiçoar seus atos, e os atos da administração pública que contêm algum vício, eles não se convalidam no tempo, ao menos em tese, né? Ao menos em tese. O que acontece com isso? Qual o problema? Parece meio claro que a administração pública ela poderia rever os seus atos, mas também parece claro que ninguém pode extrapolar esse direito. Então, por exemplo, era muito comum que um chefe do Poder Executivo, por exemplo, um prefeito municipal, a hora que ele assumia a chefia do Poder Executivo, ele fala assim, não, vamos rever todos os atos do meu antecessor, porque meu antecessor não era bom. E isso causava grande insegurança. Insegurança não é compatível com o ordenamento, né? Não é bom para o ordenamento, para o funcionamento da administração pública em geral. Então, olha só, me parece hoje que existem duas situações muito claras, né? A primeira delas, né, é que, esgotadas as esferas decisórias de um processo ou procedimento administrativo, não pode o próprio poder público reiniciar. Não, terminou aquele processo ou procedimento administrativo, terminou, se está tudo regular, não vamos ficar postergando, deixando um processo ou procedimento vivo por prazo indeterminado. Ok, sem problema isso. Diante de uma ilegalidade ou uma ilegitimidade, o poder público ele pode atuar de ofício para reparar
esse vício no ato administrativo proferido no curso do processo ou procedimento, ou o processo ou procedimento viciado, sem problema nenhum. O poder público pode atuar para sanar as irregularidades. Então, o senhor e a senhora tem que prestar atenção exatamente se aquilo pode ser revisto ou não. Se há uma ilegalidade, pode ser revisto. Mas veja, não pode ficar buscando uma ilegalidade sem fim nos procedimentos em que não há irregularidade alguma, né? E por fim, a parte mais controversa é em relação à frustração da confiança legítima. O poder público ele não pode frustrar a confiança legítima daqueles que atuaram de boa fé. Mas muito cuidado, porque a interpretação dessa afirmação ela tem que ser da forma mais restrita possível. Por quê? Porque diante de qualquer irregularidade, ilegalidade e ilegitimidade, o poder público tem o dever de corrigir o ato viciado de ofício, sem frustrar a confiança legítima daqueles que atuaram de boa fé. Isso vale não só para os processos administrativos, mas para a função administrativa em geral, né? Para as condutas da administração pública em geral. Por fim, quanto aos prazos extintivos, a gente lembra que tem 3 institutos: a prescrição, né, que é uma perda de uma pretensão; a decadência, a perda de um direito potestativo; a preclusão, a perda de oportunidade de exercício de um ato processual. Não é possível confundir os 3 institutos, mas lembrando que cada processo ou procedimento, cada lei deve trazer os principais prazos, né? A gente pode mencionar aqui o artigo 54, por exemplo, da Lei Federal 9784, que se aplica exclusivamente à administração federal, que fala que o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, mas a gente não pode afirmar isso em todas as hipóteses. E, encerrando a aula, a gente vai falar sobre o parecer, né? O parecer é uma manifestação formal que expressa a opinião de um agente público sobre determinada situação. Então, o parecer ele é proferido no bojo de um processo ou procedimento administrativo, né? E o que a gente precisa destacar? Que muita gente entende que o parecer ela expressa a opinião pessoal do agente público, e não é bem isso. O parecer está sempre vinculado à opinião técnica. Então, há, de alguma forma, uma imparcialidade técnica daquele agente público. Por exemplo, né, um engenheiro. Ele passou no concurso para ser engenheiro e ele é chamado para verificar a situação, né? Eu não sou um grande conhecedor de engenharia, posso até estar falando besteira, não sei se o engenheiro seria o engenheiro responsável. Mas, por exemplo, há uma dificuldade de deficiência hídrica em determinada cidade. Essa pessoa que passou no concurso, ela é extremamente mística ou religiosa, e daí fala assim: o que eu preciso fazer para conseguir, por exemplo, captar mais água, reservar mais água? Eu construo uma barragem, faço reflorestamento de áreas de matas ciliares, abro um poço, o que eu faço? Daí o engenheiro não pode chegar e falar assim: olha, na minha opinião, se nós realizarmos um ritual aí, um ritual místico, ou realizarmos uma oração, nossos pedidos serão atendidos e vai chover o suficiente para atender a população. Não, exceto se houver um respaldo técnico para isso. O agente público ele não é chamado para elaborar um parecer apenas para emitir sua opinião pessoal, não, é para emitir a sua opinião técnica. Então há sempre uma imparcialidade técnica, ainda que imparcialidade seja um termo que cada vez mais a gente busca afastar, mas a manifestação do agente público ela é técnica. Os pareceres eles podem ser facultativos ou obrigatórios, eles podem ser ainda vinculantes ou opinativos. Qual a principal consequência disso? Diz que os pareceres facultativos, né, que o agente público solicita ao outro, mas não era obrigado a fazer, eles são opinativos. Enquanto os pareceres obrigatórios, que estão previstos no ordenamento, que são exigidos para a validade de um ato administrativo, eles são vinculantes, ou seja, o administrador público que vai ser responsável pelo ato não pode contrariar aquele parecer. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Existem pareceres obrigatórios que podem ter caráter opinativo,
Mas qual a importância disso? A responsabilidade do parecerista. Isso entra em voga principalmente em relação à responsabilidade do parecerista advogado público e principalmente na sua atuação nos procedimentos licitatórios. De alguma forma, os pareceres eles são vinculantes na lei de licitação, então o administrador público não pode contrariar. Mas o administrador público, diante de uma irregularidade, ele vai estar sempre junto com o parecerista. O que acontece? O que é uma grande confusão? As pessoas confundem a responsabilidade do parecerista pelo seu parecer e da responsabilidade do parecerista pela regularidade do processo. Por mais que o parecerista, aí no caso o advogado público, ele verifique tanto a regularidade do processo quanto a específica hipótese técnica jurídica da lei de licitações, ele não é responsável pelos demais pareceres, pelas demais informações, por tudo que aconteceu no processo. Quem é responsável por isso são as pessoas, são os agentes públicos que emitiram aquelas informações e, lógico, sempre o superior acaba sofrendo um pouco por causa disso. Quando há responsabilidade do parecerista? Quando é grosseiro. Então, seja ele um parecer técnico jurídico ou técnico de outra especialidade, né, técnico econômico, de engenharia, quando há um erro crasso, um erro bem claro, daí haverá a responsabilidade do parecerista. Por exemplo, né, na lei de licitações, por exemplo, um erro que não é claro. O setor técnico fala assim, olha, não há outro produto que atenda às necessidades da administração pública. Daí o advogado fala, então se trata de caso de inexigibilidade de licitação. Ok, isso acontece. Se no caso existem outros bens que possam atender a administração, então não seria caso de inexigibilidade de licitação. Então, olha, o parecerista ele não atuou com erro, né? Quem errou não foi ele, então ele não pode ser responsabilizado por isso. Agora, se por exemplo vem uma situação em que o setor técnico fala assim, olha, a gente precisa realizar uma licitação para compra de um bem orçado em 100 mil reais. O parecerista jurídico fala assim, olha, não é caso de licitação, é caso de dispensa por pequeno valor, embora a dispensa por pequeno valor seja para bens inferiores a 8 mil reais. Veja, isso é um erro crasso. Daí o parecerista ele vai ser responsabilizado sim pela sua atuação. Apenas então nos erros muito graves, muito escancarados. Isso era o que tinha de mais importante para falar sobre parecer. E a gente então encerra a nossa aula sobre processo administrativo. Muito obrigado e até a próxima.